pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, se é que hora você está assistindo, né? Hoje eu queria trazer um vídeo diferente, né? Um vídeo falando sobre um pouco do dia de hoje, né? Dia 31 de outubro, né? Comemorado a Reforma Protestante. Hoje está fazendo exatamente em 2024, 507 anos que a Reforma Protestante aconteceu, né? Liderada ali pelo monge Martinho Lutero, né? Que via que a Igreja Católica fazia algumas práticas que não eram de acordo com a palavra de Deus. Uma delas era a indulgência, que ele dizia que o ser humano ele poderia pagar uma indulgência e receber um lugar no céu. Então, isso era uma prática que a Igreja Católica fez, que foi condenada, né, por ele. E ele, revoltado com aquilo, ele foi lá, pregou as 95 teses, falando que, em uma delas, falando que realmente a salvação é pela fé, né, em Cristo, né. E eu queria falar um pouco desse versículo que fala essa passagem, diz assim, Romanos, capítulo 3, versículo 27, diz assim, onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então você vê que a própria Bíblia, né, diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ou seja, não precisa de outra coisa, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que as nossas justiças, o que a gente pratica, nada disso consegue adquirir a salvação que Cristo conseguiu para nós através do seu sacrifício. A salvação, ela é uma obra exclusivamente de Cristo. E naquele tempo, né, a Igreja Católica dizia que você precisava fazer suas obras, você precisava fazer isso, você precisava fazer aquilo, e para poder adquirir a salvação, né? Ou seja, tornava o homem participante da salvação. E você vê que Cristo, quando ele morreu ali, o sacrifício dele foi exclusivamente perfeito para que viesse suprir a salvação do homem. Ou seja, o sacrifício de Cristo não necessita de nada do homem, absolutamente nada do homem. Toda a obra salvadora é de Deus. Deus ele escolhe, Deus ele cuida, Deus ele salva. É por isso que nós que somos a igreja protestante, a gente acredita que o homem, quando ele é salvo por Cristo, ele consegue adquirir essa salvação e ele não perde. Ele não perde. A salvação acompanha ele desde o momento da conversão até o momento que ele vai estar com Cristo, mas em nenhum momento essa salvação é perdida. Por conta disto, por conta que não depende do homem, depende de Cristo. Aí o pessoal fala assim, então isso quer dizer que o homem vai pecar, quer dizer que o homem vai fazer isso? Não. Nós também acreditamos que o evangelho verdadeiro, a pessoa realmente que nasceu, ela inevitavelmente ela vai produzir bons frutos. Ou seja, não tem como uma pessoa dizer que ela é salva se ela pratica os frutos antigos da carne. Não tem como uma pessoa ser salva se ela realmente ela sente prazer, se ela realmente a vida dela é fazer aquilo que é errado da carne, né? Porque Deus, ele quando ele salva, ele coloca o espírito dele na pessoa e essa pessoa começa a querer se agradar de Deus, a fazer as coisas de Deus. Ou seja, não precisa de nada, de outra coisa, não precisa de indulgência, não precisa você fazer isso. Por exemplo, não precisa você fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros para uma cidade para você receber alguma coisa de Deus. Deus, ele com seu sacrifício imerecido, ele anulou todas essas coisas, porque toda honra e toda glória somente para ele. O homem ele é falho. O homem a gente sabe, o homem ele é falho total. O homem ele falha, ele erra, ele peca, mas Cristo não. Cristo quando ele veio para a terra, ele não teve nenhum pecado, fazendo assim o sacrifício perfeito, para que quando ele fosse ser oferecido, ele redimisse
aqueles que ele ia salvar. É por isso que Deus, quando ele escolhe aquela pessoa, quando ele salva, não tem como aquela pessoa perder a salvação. Por quê? Porque a salvação não depende da pessoa. A salvação depende exclusivamente de Deus. É uma obra de Cristo. É tanto que ele fala para que ninguém se glorie. Porque o homem é pecador. O homem ele peca, o homem ele erra. A salvação não é do homem, a salvação é de Cristo, porque foi Cristo que salvou o homem. Cristo que ele efetuou esse salvamento interior. Cristo, ele que foi lá e resgatou o homem como aquela ovelha perdida. E nós, como sendo pecadores. Então, continuando, a salvação, ela é uma obra exclusiva de Cristo. Cristo, ele salvou o ser humano através do seu sacrifício, sem a ajuda do homem, sem nada do homem, e ele exclusivamente ele vem e escolhe aquela pessoa e de bom grado ele dá a salvação. Ou seja, uma obra dele. Bastando que o homem creia e com a sua fé, através da sua fé, Cristo ele salva aquela pessoa. Nada do homem, absolutamente nada do homem, porque todas as coisas são para a glória de Cristo. Então a reforma, um dos pontos do batido foi esse, porque a Igreja Católica acreditava que o homem precisava fazer algumas coisas para poder obter a salvação, e Martinho Lutero acreditava que, como a Bíblia fala, que é mediante a fé. Mediante a fé. Como outras práticas que a Igreja Católica fala, mas que através da Bíblia a gente vê que não é aquilo, né? Como que, tipo, por exemplo, o celibato dos padres, que os padres não podem se casar, e algumas outras coisas, né? Então você vê que a reforma foi justamente isso, lutar contra o que algumas práticas que tornavam o ser humano ali incapaz de obter a salvação. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas Cristo, ele com seu sacrifício, ele abriu o leque, ele expandiu, como o véu se rasgou, né? De cima a baixo, Cristo ele oferecendo a sua salvação àqueles que vão ser salvos. E não tem como aquela pessoa que recebeu Cristo no seu coração, se ela, realmente ela for um verdadeiro eleito, como a Bíblia fala, ela não vai se perder. Porque quem cuida daquela pessoa é Cristo. Ou seja, quem cuida da salvação daquela pessoa é Cristo, e ele já obteve essa salvação. Então a gente, como no século de hoje e daqui a futuramente, né, precisamos ter isso em mente, que a salvação ela é mediante a nossa fé em Cristo, e o sacrifício é exclusivamente de Cristo, que o ser humano ele não pode fazer, ele não consegue fazer nada que vai obter a salvação. Ele não consegue barganhar essa salvação com Cristo. Porque se nós não tivermos isso em convicção no nosso coração, a gente é facilmente enganado, a gente é facilmente ludibriado e a gente acaba pecando por isso. Porque o mérito somente é para Cristo, né? E hoje, como é um dia especial, dia 31 de outubro, está completando 507 anos hoje da Reforma Protestante. E a gente, como cristão, a gente tem que agradecer a Deus, porque simplesmente foi Ele. Ele que realmente ele levantou, né, pessoas para lutar por essa causa, né, para que a verdade de Cristo ela se perpetue até Cristo ele voltar. Porque embora que as pessoas queiram apagar, embora que os governos queiram apagar, embora que o mundo queira dizer que o evangelho não é nada, ou coisa assim, Cristo ele sempre vai lá, perpetuando o evangelho, até chegar o momento que ele virá e arrebatará a sua igreja, né? Então a gente precisa acreditar nessa verdade e lutar para defender, porque aqui no Brasil não tem perseguição como tem nos outros, né? Que a gente vê em pleno século XXI, né? Países aí que realmente proíbem a Bíblia, proíbem o Evangelho, matam cristãos, matam simplesmente porque eles professam a fé em Cristo. Então que a gente venha realmente a agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós, Ele sempre está cuidando dos seus, e a gente ser grato por Ele ter elegido pessoas e que Ele continue elegendo essas pessoas, transformando para que realmente a verdade dele esteja cada vez mais presente nesse mundo e a gente possa realmente adorar o único Salvador, que é Jesus Cristo, e ser grato por ele ter salvado o ser humano, ter ido lá, porque o ser humano ele não tinha nada a oferecer de Deus. Tem algumas músicas que falam que
o ser humano ele é uma joia rara. Não, pela Bíblia, você vê que o ser humano ele é tendencioso a praticar o mal. Ele no seu coração, ele tende a praticar o mal, ele se inclina. Então, uma coisa que a árvore se inclina para onde ela cai. O ser humano ele se inclina para as coisas erradas, ele se inclina para o pecado. Então, ele não tinha como ele se inclinar para a verdade do Espírito Santo, para a verdade da salvação. Mas Jesus ele foi lá e tirou esse homem, tirou esse pecador e inclinou ele para as coisas do Espírito. Então a gente precisa ser grato a Deus e agradecer. Dia 31 de outubro, dia da reforma, e ser grato a Deus, porque Deus que cuidou, Deus que elegeu essas pessoas. E Ele sempre vai estar cuidando da gente. Amém? Então se você gostou aí, ó, dá aquele curtida, se inscreva, fica na paz. Amém, irmãos?